Ela tinha muita vontade de ver uma fada, pensava que, na realidade, veria uma raça da qual só ouvira falar em Gênesis de fantasia. No jogo real, a menos que alguém colocasse fogo na árvore do mundo, não era possível ver uma fada. Estava pensativa se existia uma fada na academia antes. De repente, o jovem bateu na porta do quarto da fada, queria apresentá-la para todas. De dentro, a fada perguntou quem era, respondeu que era Calix, ele queria apresentar a nova aluna para ela. Como disse que ia apresentar uma nova aluna, ela ficou interessada. Mas quando abriu a porta, o que saiu primeiro foi um cheiro forte. Safadinha apareceu na porta com uma roupa bastante vulgar, perguntando se aquele era um novo aluno. Depois, se aproximou da princesa e comentou que fazia tempo que não via Carhar. A protagonista olhava aquela cara de quem estava chapada e suas vestes extremamente vulgares e não acreditava. Agora, estava sentindo algo estranho vindo da fada, algo como se fosse familiar. Chegando próximo dele, Nigel cochichava se realmente era assim que as fadas se apresentavam naquele mundo. Mas a jovem não sabia que era a primeira vez que via uma também. Safado ouviu e achou que era algo duro de se dizer, não era fácil tentar viver cerca de 300 anos. O rapaz perguntou a ela se não era melhor ir devagar com a bebida ou talvez beber menos. A fada disse que se pudesse fazer isso, ela já teria se formado. Mas ela mudou de assunto e se apresentou, dizendo seu nome, depois um diminutivo para simplificar. E quando a fada perguntou quem era aquela princesa, ela contou que se chamava Harsal Aishagior. Ela disse que era um prazer, já estava ali há mais de 15 anos, então provavelmente não iriam se ver com frequência. Depois de dizer isso, ela fechou a porta e lá de dentro disse que deveriam fazer cada um o melhor. Depois de uma longa caminhada naquela academia, agora as duas já estavam acolhidas em seus aposentos. Depois de tanto andar, a guerreira resolveu colocar roupas mais leves. Dizia que aquele complexo era cheio de instalações, porém a primeira impressão era boa. A princesa achava que o exame de entrada parecia bem militar, mas era muito mais relaxado do que ela imaginava. Era claro que hoje, dormitórios privados tinham código de vestuário livre e participação voluntária. Ela pensava que diziam que eram apenas 7 deles, incluindo ela mesma, então não deveria ser um grande problema. A princesa estava ansiosa, faltava apenas 1 hora para começar a cerimônia de entrada, queria saber se não deveriam ir logo. Nigel contou a ela que, de acordo com a carta oficial que receberam, alunos da admissão especial não deveriam participar da cerimônia. Diziam que era devido à utilização dos alunos de admissão especial, isso perturbava a uniformidade do evento. A protagonista achava que eles eram rigorosos em restringi-los. Ela se perguntava se isso não dificultaria os alunos especiais. Para amenizar e relaxar um pouco, buscou na carteira mais um tabaco de mana, porém já estava acabando. Com isso, ela perguntou à sua companheira se achava que a academia forneceria aqueles tabacos mágicos. Naiel explicou que se ela quisesse, deveria conseguir por conta própria. O problema é que a princesa não tinha muito dinheiro, então isso era um pouco desapontador. Fazendo uma cara brava, a colega deu a ideia de que ela parasse de consumi-los, já que não tinha dinheiro para comprar. Ela dizia que, se pudesse ter feito, já tinha desistido disso há muito tempo. Ouviu isso, a colega disse que ela parecia a fadinha que conheceram. Entregou para ela um monte de papelada que ela deveria dar uma olhada. Sem ter outro jeito, ela sentou para analisar tudo aquilo que foi entregue para ela. Era o regulamento do dormitório. É uma espécie de programa de curso. Toda vez que ela ouvia falar sobre isso, sentia uma estranha sensação de que era algum lugar entre o exército e a universidade. Porém, o currículo geral parecia se concentrar no treinamento teórico e de combate básico no primeiro ano. Já no terceiro ano, teriam destaque para as pessoas na linha de frente e cavaleiros imperiais viriam para o trabalho. Já que ela é do primeiro ano, se focaria naqueles cursos básicos. Tinha algo relacionado à fé, ela se lembrava de ter lido sobre isso antes. A Academia Renascente foi originada como uma instituição educacional militar pelo imperador Carolus.
No entanto, com o tempo, a medida que era mudada e várias influências entraram em jogo, um dos quais incluiu o ensinamento da maior religião do Império, dos 11 deuses. Então, foi assim que os cursos religiosos foram incorporados ao que costumava ser o treinamento comum de cavaleiros. Claro que não estava chegando nem perto da fé, enquanto a princesa lia aquilo, a colega fazia a cena dizendo que iria para o quarto. Se despediu da princesa, pois iria descansar. Se precisasse de qualquer coisa, era apenas procurar por ela. Ela achava que se participasse das aulas com atenção, por enquanto as coisas poderiam ser concluídas. É claro que também precisaria se aproximar do Damien e outras pessoas úteis durante aquele tempo. Se tivesse a oportunidade, achava que deveria colocar aqueles ingênuos que eram hostis a ela nos lugares deles. Ela sabia que, além do Knut, há outros que apenas estavam sendo cautelosos, então não valia a pena se preocupar com nada. O mais importante para ela no momento eram as despesas de vida. Olhando para trás, viu sua espada pegando-a em suas mãos. Achava que se vendesse aquilo poderia conseguir alguma grana, mas não tinha ficado louca ainda. Olhando para a espada, achava que se as coisas piorassem, ela poderia aceitar missões da Guilda dos Aventureiros. Olhando para a espada, notou algo. Era uma das 12 espadas que protegiam a humanidade. Ela não sabia se aquilo se referia aos 12 cavaleiros do Imperador Carolus, só sabia que aquele item era algo que a princesa já possuía. Quando chegou naquele corpo, aquela espada já pertencia à dona anterior, e aquela espada vinha do Império, então deveria ser da mãe da Harson. Mas não podia dizer se aquela espada estava realmente relacionada aos 12 cavaleiros. Achava que a mãe dela, Aimela, era conectada a Média, um dos cavaleiros do Império, mas não tinha como ligar uma conexão entre eles. Passado um tempo, ela se dirigiu para o salão de banquetes. Quando Asha notou que ela estava chegando, balançou os braços para chamar sua atenção. Vendo a princesa e sua cavaleira pessoal, convidou-as para sentar junto a elas. Queria saber como ela estava, se tinha mudado para o dormitório com segurança. Mas, de qualquer forma, estava muito ocupada, pois uma verdadeira confusão. A protagonista queria saber o que a jovem fazia ali sozinha. Ela entendeu e contou que não precisaria de escolta. Ela não precisava de uma máquina nas costas, era amiga dela e sua guarda. Bom dia, princesa, que ela deveria preparar algo. O que ela queria dizer é que no primeiro dia estavam no básico, mas ela teria que mostrar a força em uma admissão especial com outros alunos. Aquela novidade pegou a protagonista desprevenida, pois não sabia que teriam lutas entre os da admissão especial. Agora, ela havia perdido parte do apetite ao escutar que deveria lutar com outras pessoas. O pior de tudo era que aquela história não trazia boas memórias, e aquilo a deixava profundamente chateada. De cabeça baixa, por um instante, olhou para as próprias mãos e acreditava que, graças ao treinamento implacável, não haveria como perder. Observava ao lado a companheira e pensava que deveria ser grata por todos aqueles longos dias de treinamento. Lembrou-se de algo e, ao pensar bem, compreendeu que aquela era realmente uma boa oportunidade para si. Naquela demonstração, se conseguisse mostrar o poder esmagador e estabelecer domínio no primeiro dia, aquilo seria incrível. Mas caso chegasse já eliminando alguém, poderia ser vista pelos mais fracos como lixo. Depois concluiu que se fizessem isso, ela também os eliminaria. Parecia que esse pensamento era como se uma presença maligna da verdadeira Arsal estivesse próxima a ela. Voltou à realidade e percebeu que estava pensando bobagens, porque se fizesse aquilo seria presa e levada como prisioneira. Ela sabia que ultimamente vinha tendo alucinações estranhas. Enquanto estava sentada se alimentando, viu uma figura que não gostaria de ter visto. Era Frida, e a colega ao lado queria convidá-la para se sentar e comer com elas, mas a princesa disse que não iria permanecer ali se Frida estivesse presente. A amiga notou que aquilo fazia sentido, pois as duas pareciam não se dar bem. A protagonista pensava que Frida e ela não estavam no mesmo ano, então não existia motivo para brigar ou sequer se encontrar. Larissa estava satisfeita porque tinha descoberto algo e no outro dia seria o grande dia da demonstração. Ela estava preparada com sua manopla e sua espada. A manopla não era original, havia comprado outra, pois temia o poder avassalador que a original possuía. Ela acreditava que deveria procurar trabalho assim que as aulas terminassem.
terminassem. Enquanto estava pensando, Asha apareceu e parecia ter chegado bem na hora. Ela disse que demorou porque tinha muita coisa para preparar. Foi elogiada pela princesa, que achava que ela havia mudado a arma e a bolsa e agora estava com muito estilo. Ela contou que aquela bolsa era a obra-prima dela até o momento e usava uma estrutura de cromo pela alta resistência. Conversaram por um bom tempo sobre isso, já que aquele era o assunto favorito de Asha, suas armas e invenções. Depois de um tempo, as duas estavam ouvindo tudo o que era dito enquanto esperavam o começo das avaliações. Já estava ficando chateada, pois toda vez que ficava próxima de gente estranha, aquele rumor chato começava. Duas pessoas à frente cochichavam e falavam dela e do povo bárbaro ao qual ela pertencia. Notou também que eles estavam de olho na amiga dela. Percebeu claramente que aqueles repulsivos estavam desejando Asha. A amiga também notava que a princesa era bastante famosa, mesmo sendo uma popularidade infame. Asha achava que poderia ser uma fama ruim, mas ainda era um tipo de fama e pelo menos era um sinal de força, então estavam bem isoladas. Então ela perguntou se a garota queria se transformar em alguém famosa. Sem demora, ela respondeu que sim, porque com o nome se espalhando pelo império, os clientes dela em potencial também aumentariam. Ela tinha ouvido que os meios humanos não compartilhavam tecnologia com o mundo exterior e sabia que ela, com certeza, era forte. Alguém chamou a atenção de todos e pediu para que se aquietassem. Apareceu uma figura imponente com vértices militares que dava as boas-vindas a todos na academia renascente. Era visível que ele era o instrutor da disciplina de combate humanoide e se apresentou como Fernandes. Fernandes concluiu dizendo que naquele mundo existiam várias posições de profissões de combate, assim como as que todos possuíam. Falou sobre lutadores na linha de frente, magos, sacerdotes, paladinos e arqueiros. Afirmou que aquele curso de combate pessoal tinha como objetivo compreender as características daqueles diversos profissionais. Também explicou que iriam aprender medidas adequadas para cada uma das profissões escolhidas. Ele entendia que a alegria de entrar na academia havia deixado todos relaxados. No entanto, no nível atual, não eram superiores aos cavaleiros novatos. Disse que até que todos alcançassem pelo menos o nível de cavaleiro de acordo com os padrões da academia remanescente, não esperaria muito tempo para sorrir e conversar com eles como faziam antes, enquanto a protagonista o observava atentamente. O jeito de falar e até mesmo as roupas deixavam claro que ele era um soldado de coração. Ela achava que aquela era uma ótima palestra, pois todos haviam entendido que deveriam enfrentar guerreiros, mágicos e sacerdotes. Era muito benéfico aprender a lidar com todas as profissões, mas também existiam cavaleiros no nível de Nagel. O instrutor prosseguiu dizendo que, se todos haviam entendido conforme anunciado anteriormente, a sessão da manhã daquele dia continuaria com um sparring livre, dizendo que aquela seria uma oportunidade de encarar as próprias habilidades. Se tivessem dúvidas, poderiam questioná-lo a qualquer momento, porém, alguém levantou a mão. O rapaz que levantou a mão queria saber se poderia escolher os oponentes entre todos eles. O instrutor deixou claro que, se os dois lados concordassem, era recomendado treinar com alguém desconhecido para enfrentar melhor suas características. A protagonista notou que, quando ele fez aquela pergunta, olhou diretamente para sua pequena colega Asha. Ao ver a cena do homem encarando a garota, ela se lembrava que era ele quem havia dito algo estranho sobre a jovem anteriormente. Passava pela cabeça dela que ele queria lutar com aquela jovem, porém se daria muito mal, pois ela era quase uma caçadora de humanos. Com treinamento e armas necessárias para destruir qualquer um, mas ela não perderia seu tempo tentando alertá-lo. Até porque sabia que ele não entenderia. Depois que tudo foi explicado, todos no pátio pareciam pequenas formigas. Até mesmo a protagonista estava tendo dificuldade em procurar um bom oponente. Ela pensava que a jovem amiga já tinha com quem lutar, e se lutasse com Knut, as coisas não ficariam boas. Sua missão agora era encontrar alguém no meio daquela multidão que ela pudesse enfrentar sem ultrapassar as medidas necessárias. Foi quando o olhar dela encontrou o protagonista da obra, o loiro bem trajado que carregava uma grande espada. Respirou fundo e chamou por ele. Queria conversar. Ele se virou e viu ela ou partes do corpo dela. Ela queria saber se o nome dele era Damian.
Ele ficou apreensivo quando viu aquela jovem caminhando na direção dele, perguntou se era com ele que ela estava falando. Ela acendeu seu tabaco como sempre, contou que havia se interessado por ele durante o exame de entrada. Disse que talvez ele pudesse ser um guerreiro com quem valesse a pena lutar lado a lado. O jovem ficou surpreso, queria saber se ela o conhecia de algum lugar. Ela estendeu a mão para ele e iria se apresentar. Disse que as habilidades dele pareciam bem decentes, então seria bom que se dessem bem. Porém, para interromper o aperto de mão, chegou uma garota de cabelos verdes que se colocou entre eles. A protagonista já conhecia aquela garota e se perguntava quando ela apareceria no meio da conversa deles. Ela foi até meio educada com a garota, disse que não estava interessada nela e sim no rapaz atrás dela. A jovem de cabelos verdes era Milha, que gritava para que Damian não se deixasse enganar por aquela garota estranha. Contou a ele que existiam rumores de que Karcher realizava saques de almas, porém sempre que esses rumores eram comentados na frente dela, ela ficava muito chateada, pois não desejava o fim de ninguém. Damian queria que a garota explicasse o que queria dizer com saque de almas. Todos começaram a comentar o motivo de a vilã de Karkar estar se aproximando de repente. A gritaria das duas chamava a atenção de todos para aquela situação. Ela também pontuou as roupas que a garota usava, aquela roupa reveladora que exibia até mesmo seus quadris. A jovem princesa disse que nem mesmo ela tinha desculpas para aquela roupa. Enquanto Damian olhava para ela desajeitado, ela dizia que não tinha interesse em homens mais fracos que ela. Ela apenas achou que ele tivesse habilidades decentes e queria se aproximar. Porém, a garota gritou que não precisava mentir. Ela estava dizendo que era mais forte que Damian. Chegando bem próxima da garota, disse que se ela quisesse acreditar, poderiam descobrir em uma luta. Bem próxima da garota, dizia que pegaria leve com ela. Milha, nos jogos de RPG clássico, era a amiga de infância que amava o protagonista. Admirou tanto que o seguiu e se matriculou na academia como aspirante a cavaleiro. No entanto, seu desempenho no jogo era medíocre e não importava o quanto tentasse se tornar uma espadachim. Ela não conseguia atingir nem o nível de um cavaleiro comum. Porém, mais tarde na história, por frustração com sua falta de habilidade, acabou vagando e eventualmente caiu, tornando-se um demônio. Encontrou um fim trágico como um personagem infeliz. A protagonista se lembrava de que, quando era soldado, comprava aqueles jogos apenas para ver algo mais interessante. Não sabia por que havia tantos finais ruins de qualquer forma. Ver um personagem descartado assim, bem na sua frente, fazia sentir um pouco de dó. A jovem parou por um momento e sabia que não havia nada que pudesse fazer, mas iria tentar. Ficou brava, dizendo por que ela queria justo Damian. A protagonista respondeu que a própria magia havia dito que não acreditava ser mais forte que Damian. Disse que agora teria de assumir a responsabilidade pelas próprias palavras, porém, Milha não via sentido algum nisso. No fundo, sabia que a verdade era que não queria mostrar suas verdadeiras habilidades. Porém, a princesa fez uma proposta e contou que se ela vencesse em nome de Aisha Pior, não abordaria mais Damian. Ela dizia que se fosse isso, ela faria, porém o rapaz loiro mal podia acreditar que sua amiga estivesse fazendo aquilo. Ele queria ter alguma opinião sobre o que as garotas estavam conversando. Pensava que, embora fosse o primeiro dia, com apenas 60 pessoas participando do evento, aquilo representava praticamente metade. Achava que era totalmente patético, porém anunciou que, a partir daquele momento, começaria o primeiro spa básico da aula de combate pessoal. As regras eram simples. A luta terminava quando um dos lados se rendesse ou recebesse um ataque considerado decisivo. Também foi informado que as armas seriam revestidas com linha endurecida para golpes não letais. Se alguém tivesse um propósito ruim, o instrutor interviria no momento, todos já estavam avisados. Especialmente se a pessoa usasse magia, o cuidado com o controle de poder seria essencial. A princesa teve dúvidas sobre o que era lodo endurecido. Sua amiga contou que era uma espécie de slime de uma rocha que não durava muito. Mas, se fosse aplicado a uma espada, a tornava cega como esperado de um mundo de fantasia. Havia muitas coisas interessantes. O instrutor chamou o primeiro grupo para o spa. Um passo à frente deveriam dar. Sasha contou que era a vez dela. A protagonista desejou a ela muita sorte. Na arena estava a pequena garota de cabelos prateados contra um jovem. De imediato, ele começou a falar sobre a espada dela e disse que aquele era um combate para valer e que não pegaria leve. Como não queria marcar o rosto dela, perguntou por que ela não ficava com ele enquanto ele estava sendo gentil.
Olhando para ela, dizia que poderia ser divertido. A jovem respondeu que, pelo jeito que ele falava, parecia confiante sobre suas habilidades. Logo se preparou para começar a atacar. Ela não tinha mais o que falar com ele. Quando se lançou no ar, estava confiante o suficiente em suas próprias habilidades. A protagonista sabia que era exatamente isso que havia visto no jogo. O combatente da jovem achava que era apenas um truque e acreditava que conseguiria derrotá-la rapidamente. Ela ativou o carregamento do jetpack, confirmada a ativação do conjunto de carga e reforço. Enquanto ainda estava no ar, seus movimentos eram esplêndidos e tão rápidos que quase não se conseguiam vê-los. A protagonista estava satisfeita, pois agora estava vendo com os próprios olhos o que antes havia visto apenas nos jogos. A taxa crítica extremamente alta contra inimigos humanoides para a garota não era por nenhum motivo especial, mas simplesmente porque a zona de ataque se reduzia devido à sua baixa estatura.